a gente joga um jogo japonês. Então, muitas das atitudes, por mais que exista, obviamente, a equipe que cuida da parte ocidental do jogo, mas a equipe que realmente manda no jogo é a equipe japonesa, é a equipe, né, do oriental. E aí, cara, se eles falarem que vai ser criado tal carta, e vai ser criado, ponto. Não tem o que fazer. E eles são, e assim, o oriental, ele tem uma cultura completamente diferente do ocidental. A gente brinca, assim, só para vocês entenderem, o Yu-Gi-Oh! Existem 2 grandes formatos, né? O OCG e o TCG. O OCG são o que é jogado na Ásia, né? Então, no Japão, Coreia e China, né? Basicamente. E o TCG é toda a parte ocidental. Então, Europa, América e afins, né? E aí, tudo que é lançado no OCG, existe um gap de 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, para ser lançado no TCG. Então, por exemplo, por que a gente sabe que o próximo formato, agora em agosto, vai ser caótico? Porque há 3 meses já foi caótico no Japão. E continua sendo caótico. Só que no Japão, eles têm uma banlist. No TCG, eles têm outra banlist. As duas não tem conexão. Não tem conexão. Obviamente que sim, assim, tem coisas parecidas. É engraçado, porque mesmo sendo o mesmo jogo, não é o mesmo jogo. Exato. É como se fosse assim, é como se o Yu-Gi-Oh! Fosse um baralho e a gente aqui no Ocidente, a gente jogasse pôquer e no Japão os caras jogassem buraco, tá ligado? Porque, pô, é um 5 de ouro. Mas o 5 de ouro tem um valor aqui e lá tem outro. Uhum. É a mesma coisa no Yu-Gi-Oh! É muito doido isso. E obviamente, isso daí põe um nível de complexidade no jogo que você não vê nos outros card games. Porque, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Existe um cenário competitivo a nível mundial. Existe um campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Só que esse campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Ele precisa ter regras específicas pro jogo por causa disso. Porque você vai juntar o cara que joga o CG e o cara que joga o TCG. Então ele vira um terceiro jogo. Ele vira um terceiro jogo. E é muito louco. Ele tem uma banlist própria. Esses outros jogos, por mais que você tenha... Por exemplo, Pokémon tem um gap de lançamento entre o Ocidente e o Oriente também. Né? Então o cara que joga Pokémon, ele consegue ter uma previsão do que vai lançar, o que pode ser bom, o que não é. Né? No Magic não tem, mas no Pokémon tem isso. Só que quando o cara vai jogar um Mundial, ele não tem essa diferença. O cara vai ter a carta lá, as mesmas regras que ele tem pra ele aqui, vai ter lá no Japão. O que pode acontecer é que, putz, talvez o Japão tenha uma coleção a mais que não vai valer pro Mundial por causa de data. Né? Mas é organizado isso daí. Mas a rotação é a mesma, então é muito mais fácil de você jogar. E é muito louco, porque é por isso que muitas vezes quando a gente fala de Yu-Gi-Oh! A maior parte das pessoas gostam de discutir do que propriamente só jogar, porque você tem essa parte de discussão. De, pô, o cara que ganhou o Mundial, será que de fato ele é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo? Porque ele jogou o terceiro jogo. A gente sabe que não. Porque ele foi muito bom. A gente sabe que não é um termo muito forte. Não, mas assim, não dá pra você afirmar com uma certeza, porque o cara tá jogando um formato à parte. Não, a gente sabe que, por ele estar jogando um formato à parte, ele foi o melhor daquele formato. Mas eu não posso falar que ele é o melhor do mundo. Por exemplo, a gente como a Epic, né? A gente patrocina alguns players, pessoal muito bom. E a gente patrocina o Gustavo Ada, que hoje é o melhor jogador de Pokémon do mundo. Né? Então assim, ele é o melhor jogador de Pokémon do mundo por causa de todos os títulos que ele tem. Mas no Yu-Gi não dá pra você saber.